Mais uma vez, bom dia. Ao nome de Jesus, engrandecer e glória lhe dar. Amém? Esse é um privilégio que nós temos, como povo de Deus, celebrar o nome de Jesus nessa manhã. Vamos para o nosso tempo de estudo, meditação na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em 3 João. 3 João será o livro que nós vamos começar hoje de manhã. Talvez você esteja pensando, mas pastor, talvez a gente não ia para Efésios. Sim, nós vamos chegar lá ainda. Mas durante essa semana, ao estudar, a orar, a buscar a direção de Deus também, eu percebi que seria muito mais prático para nós se nós estudássemos o que na teologia nós chamamos da tríade joanina. Então, as 3 cartas de João. Nós já temos bastante assunto desenvolvido aqui, porque basicamente 3 João é uma continuação do assunto que foi tratado em 2 João. Então nós já temos muito do pano de fundo desenvolvido, nós já temos bastante do contexto histórico na nossa mente, então vai facilitar, sem dúvida, o nosso estudo se nós formos naturalmente aqui para 3 João. Isso porque, irmãos, quando nós estudamos 2 João, nós encerramos na semana passada, infelizmente não foi gravada a mensagem, então não foi para o nosso canal no YouTube, para aqueles que não assistiram, ou se você queria rever, não vai ser possível, mas nós conversamos a respeito da verdade. Ou seja, a importância da verdade é o assunto que direciona a temática da carta de João na sua segunda epístola. Na verdade, na primeira carta, ele tem muito elemento sobre esse mesmo assunto. Na segunda carta, é basicamente o assunto principal. E na terceira carta, a mesma coisa. Na segunda carta de João, nós falamos sobre algumas coisas importantes. Primeiro, nós falamos sobre viver na verdade. Depois, nós falamos sobre amar na verdade. Em terceiro lugar, nós conversamos a respeito de sermos fiéis à verdade. E, no último final de semana, nós falamos sobre proteger e aprender a verdade. Agora, em 3 João, o assunto dele vai ser batalhar pela verdade, ou seja, batalhando pela verdade. Tanto a mensagem de hoje, quanto a nossa próxima mensagem, que nós vamos finalizar 3 João em 2 mensagens, se o Senhor assim permitir. Hoje nós trabalharemos a parte 1 e na próxima mensagem nós trabalharemos a parte 2 sobre essa temática, batalhando pela verdade. Esse será o título da nossa série aqui em 3 João. Irmãos, essa terceira carta de João é a mais pessoal de todas as cartas que nós já estudamos até aqui. Assim como 2 João, ele aborda a questão de novo aqui da hospitalidade e do amor. Então é importantíssimo que nós façamos a leitura dessa carta para que nós tenhamos uma visão do panorama que ela nos apresenta, do assunto que ela trata para nós. Então, vamos fazer a leitura, 3 João, vamos ler todos os 14 versículos? Acho que são isso. 15. Eu acho que o último versículo não apareceu aqui na minha. Não, apareceu. Tá certo. Convido você a se colocar em pé. Vamos fazer a leitura desses versos, ajudar a circular o sangue aí, acordar. E a gente vai fazer a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de você, de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada, de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram.
sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos. Impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Pratica o bem. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então falaremos pessoalmente. Verso 14 agora, verso 15. A paz esteja com vocês. Amigos, os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Vamos nos dirigir a Deus em oração mais uma vez? Querido Deus e Pai eterno, rogamos ao Senhor que trabalhe em nossos corações nessa manhã, fale conosco através da sua palavra e nos transforme, nos ensine o que ela quer nos ensinar nessa manhã. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar? Pedro, só liga esse botãozinho ali, para ligar esse ventilador, que ele já vai me ajudar aqui um pouquinho. Você chega aqui na frente e o calor começa a aumentar já, né? Irmãos, a verdade que eu gostaria que vocês saíssem daqui lembrando, nessa manhã, é a seguinte: nós devemos amar e cuidar daqueles que dedicam suas vidas para pregar a verdade. Amém? Vamos ler todos juntos? Devemos amar e cuidar daqueles que dedicam suas vidas para pregar a verdade. Como você pode perceber, essa carta tem um caráter bastante pessoal. Ou seja, ela gira em torno de 3 personagens. Nós temos aqui quase um drama envolvendo 3 pessoas. Nós temos Gaio, nós temos Diótrefes e nós temos Demétrio. Mais uma vez, o tema que gira nessa carta é a ênfase na verdade. Você percebe isso porque, se você fizer uma contagem, você vai perceber que 7 vezes nessa carta aparece a palavra verdade. E você já aprendeu comigo aqui que todas as vezes que palavras se repetem nas Escrituras, isso significa algo, não é? Então aqui nós sabemos que o autor está nos dando a sua intenção autoral. A intenção de João é falar a respeito da verdade. Por quê, irmãos? Porque tudo na igreja de Deus deve ser edificado sobre a verdade. Isso fica cada vez mais claro quando nós estudamos as 3 epístolas de João, porque em todas elas nós percebemos o quanto esse apóstolo amava a verdade. João, ele enfatiza nas suas 3 cartas a importância de nós darmos testemunho da verdade, por exemplo. Também fala sobre a importância do cristão andar na verdade. Essas 3 cartas também falam para nós sobre nosso dever de sermos cooperadores da verdade e também a importância de nós recebermos um bom testemunho da verdade. Tudo isso nós encontramos nessas 3 cartas e isso principalmente está resumido na 3ª carta de João. O fundamento, irmãos, de toda a igreja e também o fundamento das nossas vidas deve ser a verdade. Essa foi a ênfase de João nas suas 3 cartas, nas suas 2 anteriores principalmente, e também é a mesma ênfase de João aqui na sua 3ª carta. João vai falar novamente sobre viver e sobre amar a verdade. E sabe, irmãos, quando Deus fala na sua palavra uma vez sobre um assunto, nós devemos prestar atenção. Mas quando ele repete essa fala 1, 2 vezes,
3 vezes, é porque, de fato, é melhor a gente prestar atenção. Irmãos, Deus está trazendo para nós esse assunto da verdade de uma maneira recorrente enquanto nós estamos estudando essas 3 cartas de João. Creio eu que nós devemos prestar atenção no que Deus está falando para nós. De fato, é bem provável que Ele esteja querendo corrigir uma falha entre nós, um erro, talvez, entre nós. Talvez uma falha já presente ou uma falha que possa vir a se desenvolver em nosso meio. E Deus já está nos preparando, nos mostrando a importância da verdade. A palavra de Deus tem nos ensinado isso vez após vez. E bom, irmãos, como eu disse para vocês nas mensagens anteriores, no mundo antigo, a hospitalidade era uma grande necessidade. Na verdade, se nós quiséssemos que o evangelho fosse propagado, se nós queríamos que a palavra de Deus chegasse a todas as nações, você se lembra que antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse que o seu povo deveria fazer o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quando nós vamos para o evangelho, para a carta, para a epístola de Atos, né? Aquele livro histórico ali do Novo Testamento, nós percebemos que o evangelho ia ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Na verdade, esse versículo dá para a gente um esboço do livro daquela carta de Atos. Se você observar, você percebe o evangelho começando em Jerusalém, se expandindo para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, quando finaliza a carta de Atos. Então, irmãos, se nós quiséssemos que o evangelho atingisse outras nações, era necessário que as igrejas e os crentes daquelas igrejas abrissem suas portas para hospedar pregadores que saíam pelo mundo para pregar o evangelho e oferecer descanso, comida e apoio para esses pregadores. Isso por quê? Porque no mundo antigo, os hotéis, as pousadas eram lugares imundos e imorais. Se você ficasse hospedado em um hotel naquela época ou numa hospedagem daquela época, a chance de você contrair uma doença mortal era muito grande, porque eram lugares muito sujos, muito sem cuidado. Então, os pregadores dependiam da abertura dos crentes, das suas igrejas e das suas casas. Além do mais, hospedarias e hotéis naquela época, até hoje, mas principalmente naquela época, eram lugares altamente imorais. Eram lugares usados para práticas de prostituição e promiscuidade. Então, sem dúvida, não era um lugar adequado para um servo de Deus ficar hospedado. Diante disso, a hospitalidade, irmãos, era fundamental para que o sucesso da obra missionária de evangelização fosse alcançado. É por isso que nós vemos Pedro, em 1 Pedro 4,9, dizendo o seguinte para os seus leitores: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Percebe? Ele já está incentivando aqueles crentes à hospitalidade uns com os outros. Era necessário que isso acontecesse. E eles deveriam fazer isso, da hospitalidade, uma característica das suas vidas. Paulo, ele também enfatizou esse mesmo princípio da hospitalidade em Romanos. Quando ele escreve aos cristãos em Roma, ele diz assim: ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Então, a Bíblia incentiva, vez após vez, o cristão a ser hospitaleiro. Paulo também inclui a hospitalidade como uma das características que deveriam estar presentes na vida de um presbítero da igreja, na vida de um pastor na igreja local. Ele diz em 1 Timóteo 3,2 o seguinte: é necessário, pois, que o bispo seja, e aí ele coloca algumas qualificações: irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, e ele acrescenta: hospitaleiro, apto para ensinar. Então, irmãos, essa era uma responsabilidade básica, uma expressão básica do amor cristão.
abrir a porta da sua casa para receber um pregador, para receber um missionário, um pastor, alguém que estivesse de passagem pela cidade para propagar o evangelho de Jesus. Esse era o básico que a gente poderia oferecer para essas pessoas. É essa realidade, irmãos, que está por trás dos ensinamentos de 2ª e de 3ª João. E como nós aprendemos também em 2ª João, nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque algumas pessoas mal intencionadas, elas se infiltraram entre esses pregadores do verdadeiro evangelho, para quê? Para propagar a mentira. Eles queriam lucro financeiro, eles queriam casa, comida e roupa lavada, e eles queriam sombra e água fresca, e por causa disso, então, eles entravam também nas igrejas buscando acolhida. E em 2ª João, olha o que, volta uma página aí, que você vai ver o que ele disse no versículo 7 até o versículo 11, só para a gente lembrar rapidinho, o alerta que João faz para aqueles crentes, para aquela igreja local. Ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este é o enganador e o anticristo. E olha o que ele fala: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Verso 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até você e não levar essa doutrina, aí ó, é o contraponto, tá vendo? Ele fala, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Então, irmãos, nós vimos aqui em 2ª João como João instruiu uma igreja local a não receber esses falsos pregadores. Na verdade, irmãos, a Didaquê, que é um documento atribuído aos apóstolos, mas a gente sabe que não é, mas é do 1º século, é um dos primeiros tratados teológicos da história da igreja, é um tratado muito bom. Mas na Didaquê, ela dá instruções, inclusive, de como você identificar um falso pregador, um falso mestre. Ela diz mais ou menos assim: se você receber um pregador na sua casa e ele ficar mais do que um dia, desconfie. Se ele ficar 2 dias, desconfie mais ainda. Se ao sair ele ainda pedir dinheiro, aí você está diante de um falso mestre. Então a Didaquê dava instruções. A responsabilidade da igreja era o quê? Era receber esses pregadores do evangelho, dar acolhida, no máximo por 2 dias, quando necessário, e encaminhar esses homens para a próxima viagem, dando para eles mantimento e recurso suficiente para que ele pudesse chegar até o seu próximo destino. Só. Nada além disso. Agora, o que os falsos mestres queriam? A abundância de recursos. Eles chegavam e eles se hospedavam. Chegou de malicuia, sabe? Onde eu vou ficar? Meu quarto é ali, já desfazia as malas, tem um guarda-roupa aí para eu colocar roupa. Se colocou a roupa no guarda-roupa, acabou, né? Acabou. Então já queria ficar ali bem hospedado. Irmãos, nós vemos aqui que nós nunca podemos ser amorosos e hospitaleiros com falsos mestres. É isso que João nos ensinou na sua 2ª carta. Agora, esse tema da hospitalidade continua em 3ª João. Agora, se em 2ª João, João nos apresenta o aspecto negativo, ou seja, quem não devemos receber, agora em 3ª João, ele nos apresenta o aspecto positivo. Quem nós devemos receber? Percebeu por que é importante eu tratar 2ª João e 3ª João junto? Por isso que eu falei, não, é melhor eu tratar já, porque está com tudo em mente, vai ser um tratado de uma vez só. Por quê? Porque para nós termos uma boa visão de como nós devemos ser hospitaleiros, como nós devemos ser amorosos com aqueles que dizem ser representantes de Cristo, nós devemos então olhar para 1ª João, nós já olhamos, já estudamos todos aqueles capítulos, olhar para 2ª João, terminamos na semana passada, e hoje nós vamos olhar para 3ª João, e isso nos dará uma teologia bíblica adequada sobre missões, sobre o cuidado pastoral, cuidado com aqueles que vivem para o ministério
da palavra. E essa carta, irmãos, como eu falei para vocês, esse drama aqui, se você olhar, você fala, nossa, parece até novela mexicana, né? E de fato, nós temos um drama acontecendo aqui, um drama missionário numa igreja local. Nós temos 3 personagens, como eu falei para vocês. Então agora vamos imaginar aqueles filmes de Velho Oeste que você via antes, né? E aparecia Billy the Kid, aparecia a foto do cara e colocava o nome. Depois o nome do vilão lá e o nome apresentado. Aqui nós temos o quê? Nós temos Gaio, o amado. É o primeiro personagem apresentado. Depois nós temos Diótrefes, o ditador. E finalizando, nós temos Demétrio, o exemplo. Irmãos, eu confesso para vocês que, como pastor, é reconfortante ler 3 João. Sabe por quê? Porque aqui nós temos um apóstolo, ou seja, uma pessoa que viu Jesus. João viu Jesus com seus próprios olhos. Os membros dessas igrejas que ele está escrevendo não tiveram esse privilégio. Aqui nós temos João, uma pessoa que andou com Jesus, lado a lado. Teve o privilégio de acordar com Jesus, tomar café, almoçar, jantar, dormir ao seu lado, caminhar com ele dia a dia, um privilégio gigantesco. Aqui, irmãos, nós temos um homem, um apóstolo que foi ensinado por Jesus. Quer seminário melhor do que esse? Seu professor ser o próprio Salvador do mundo? Agora, irmãos, é interessante nós notarmos que mesmo diante de toda essa qualificação que João tem, ele ainda assim enfrenta problemas no seu ministério. João é um homem experimentado, aqui ele tem mais de 90 anos, provavelmente 95 anos de idade. João, ele é um pastor de pastores aqui, e ainda assim ele tem que lidar com pessoas na sua congregação, pessoas na igreja, que tornavam o seu ministério mais difícil. E, irmãos, essa é a vida na igreja. Aonde quer que existam pessoas, existirão problemas. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja isenta de dificuldade. A Bíblia mostra isso para nós. João está tendo que resolver um problema em uma igreja local. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, você percebe ali um exemplo de igreja problemática. Quando você olha as cartas que foram enviadas no Novo Testamento, como por exemplo para Filipenses, você vai ver muitas vezes Paulo e os outros apóstolos tendo que resolver o quê? Problemas que acontecem dentro da igreja. Por quê? Porque onde existem pessoas, sempre existirão problemas. Conta-se a história de uma mulher que chegou para um pregador visitante, né? Numa conferência, e ela, quando esse pregador terminou a sua mensagem, ela encostou nele e disse assim: pastor, essa igreja aqui, ó, é muito problemática. E você sabe, né? Você não pode ver um pregador de fora que daí você se sente à vontade para falar tudo aquilo que está sendo frustrante para você, né? Então chegou para esse pregador e falou: pastor, essa igreja aqui é muito problemática. Eu estou querendo sair e encontrar uma igreja que seja tranquila, uma igreja boa, uma igreja sem problemas. Então esse homem, esse pregador experiente, já experimentado também pelo ministério, olha para essa mulher e falou: irmã, essa igreja que a irmã está procurando, ela simplesmente não existe. E, digo mais, se você encontrar essa igreja, o dia que você entrar nela, ela passará a ser uma igreja problemática. Por quê? Essa é a realidade da vida. Aonde nós temos pessoas, nós temos problemas. Você pode olhar para a Igreja Batista Nova Vida e achar: essa igreja tem problema. E tem mesmo. Sabe por que tem problema? Porque você está aqui. Porque eu estou aqui. Se nós não estivéssemos aqui, não existiria problemas. Mas, de fato, é essa realidade, essa dinâmica dos problemas que nos fazem crescer em Cristo, amar uns aos outros, mesmo diante das dificuldades. Então, a solução nunca é: eu vou mudar de igreja. Porque se você muda de igreja sem resolver os problemas te acompanham. E você vai chegar lá e vai ter problema do mesmo jeito. E aí você vai falar: não, depois é igual o divórcio, depois do primeiro, o segundo é mais fácil, né? Não, então eu vou para outra. E você fica pulando de galho em galho. E de repente você vai ser, sabe o quê? Um desigrejado. Você vai abrir mão de tudo e vai falar: quer saber? Eu não preciso de igreja, eu tenho Jesus. Esse é um discurso de alguém que está completamente distante de Jesus. Porque não existe cristianismo sem
igreja. Você precisa de uma igreja para pertencer. Você precisa de uma igreja para viver o cristianismo, para que esses irmãos te auxiliem na caminhada cristã e para que você auxilie esses irmãos na caminhada cristã. Não espere encontrar uma igreja perfeita. Não existirá. Mas também não ache que você é o perfeito da igreja e que todos os demais irmãos que são os problemáticos. Isso é o problema no ministério para João e é um conforto para o coração pastoral do século 21. Saber que mesmo João teve que lidar com pessoas que estavam sendo imprudentes, que estavam sendo rebeldes, e ele está ali, exortando, trabalhando, mesmo com quase 100 anos de idade, na ativa do ministério pastoral. Irmãos, na sua segunda carta, João teve que lidar com algumas pessoas que estavam sendo imprudentes e eles estavam deixando com que qualquer suposto pregador entrasse nas suas casas, assumissem os púlpitos das igrejas e propagassem suas mentiras. Agora, João vai lidar com o extremo oposto. Qual? Aqui ele está lidando agora com alguém que tomou posse da igreja, alguém que está se recusando a ser hospitaleiro com qualquer pessoa, que é Diótrefes. Irmãos, e a vida da igreja é assim, sabia? Por quê? Nós temos a turma do amor, a turma do aceita tudo, tudo pode, não trata nada, pastor, não, a gente só tem que amar. E nós temos o outro extremo, que é a turma do porrete, sabe? Aquele que não aceita nada, aquele que nada pode, aquele que quer ser o filho do trovão e sair raspando as mesas e dando chicotada em todo mundo. E como pastores, irmãos, assim como João, nós temos que ficar como? No meio desse povo todo, intermediando, corrigindo esses conflitos, buscando o quê? Trazer o que é essencial para qualquer igreja, essencial para a vida de qualquer cristão. Sabe o que é? Equilíbrio. Equilíbrio através das escrituras. Agora eu pergunto para você, você acha que é fácil mediar esse conflito? Ficar entre a turma do amor e a turma do porrete? Não é fácil. João é uma prova disso. Ele está batalhando aqui nesse assunto, ele está lutando para manter esse conflito apaziguado, mas é para isso que nós somos chamados como pastores. Nós somos colocados por Deus nas igrejas para justamente mediar esse conflito. A turma do amor, gente, você não pode ser tão levado pelo amor assim. Você precisa fechar a porta para alguns. A turma do porrete, a gente tem que chegar e falar, ó, também não é assim. De vez em quando você tem que abrir as portas para algumas pessoas e a gente tem que ficar mediando essa situação. E como eu disse, é reconfortante saber que João enfrentou no primeiro século da história da igreja, tá? A igreja era uma recém-nascida ainda, mas ele enfrentou os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje, pastores na igreja do século 21. Ou seja, crente só muda de endereço. É tudo a mesma coisa no final das contas. A gente sabe que os problemas sempre irão acompanhar. Nós não temos promessa de isenção de dificuldades. Pelo contrário, Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão enfrentar o quê? Aflições. Mas ele nos encoraja dizendo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. João, então, irmãos, está instruindo aqui os seus leitores. E ele também está nos instruindo a termos um equilíbrio, a encontrarmos esse equilíbrio, a não sermos abertos demais, a turma do amor, mas também a não sermos fechados demais, a turma do porrete. Essa carta, como eu falei, gira em torno desses três personagens, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Esses três indivíduos aqui vão mostrar como deve ser a relação entre verdade e amor. E nós vamos usar esses três indivíduos como o esboço para o nosso estudo. Nós vamos olhar nosso estudo dividido em três partes. Primeiramente, é o que nós vamos fazer hoje, estudar sobre Gaio. E nós só vamos fazer Gaio hoje. E na semana próxima, nós vamos estudar sobre Diótrefes e
Demétrio. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vamos olhar sobre Gaio, que é aqui conhecido como alguém amado. Olha o que diz versículo 1. Acompanha aí na sua Bíblia. Sempre digo para você, a pregação é uma conversa entre eu, você e as Escrituras. Então você deve deixá-la aberta e acompanhar com os seus olhos aí no seu texto, de acordo com o que nós vamos avançando, tá bem? Então, versículo 1, João diz o seguinte, na sua apresentação dessa carta. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Como eu já disse, irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Ela foi escrita pelo apóstolo João. Há um homem aqui que recebe o nome de Gaio. O que nós sabemos de Gaio é que ele é membro de uma igreja local em algum lugar na Ásia Menor, e a Ásia Menor é onde hoje nós temos a Turquia. E é interessante nós notarmos que João, mais uma vez, ele não se identifica pelo nome. Ele apenas se chama de o presbítero. Presbítero é uma palavra que seria equivalente a o ancião também. Da mesma forma que ele se identificou lá na sua segunda carta. Agora, nós não temos dúvidas de que é o apóstolo João o autor aqui. O último dos apóstolos vivo. A própria crítica textual tem mostrado essa realidade e não há dúvidas, até mesmo daqueles intérpretes liberais, de que essa carta foi de fato escrita pelo apóstolo João. Agora, quem é o destinatário da carta? Nós vemos aqui que é o amado Gaio. E, de fato, nós não sabemos quem ele é. Nós não sabemos quem é esse Gaio apresentado para nós. Isso porque no Novo Testamento aparecem vários homens com esse mesmo nome. Nós temos, por exemplo, um Gaio na cidade de Corinto. Ele foi anfitrião de Paulo quando ele esteve naquela igreja. Nós temos um outro Gaio na cidade da Macedônia, que foi um dos companheiros de Paulo quando ele esteve em Éfeso. Havia também um outro Gaio na cidade de Derbe, que acompanhou Paulo na sua viagem, em uma das suas viagens missionárias. Provavelmente, o Gaio aqui de 3 João não é nenhum desses Gaios que aparecem nesses textos anteriores. Gaio era um dos nomes mais comuns no Império Romano. Era basicamente como alguém ser chamado José no Brasil hoje. Se aparecesse José numa carta, você ia falar, para quem é? Pode ser para tanta gente, porque tem tanta gente chamada José. Então, não tem como a gente saber quem é Gaio, porque existiam muitas pessoas. Dizem que era um dos 8 nomes mais comuns em Roma naquela época. Então, nós não sabemos quem ele é, mas nós sabemos que ele era um líder na igreja. Ele era um homem que tinha uma responsabilidade importante dentro da igreja local. Então, ele já havia recebido alguns pregadores na igreja onde ele liderava, e esses pregadores visitaram a sua cidade, e Gaio já havia demonstrado cuidado com esses irmãos, já havia demonstrado atenção com esses irmãos. Isso fez com que Gaio recebesse ali um respeito, fez com que Gaio fosse amado por todos. É por isso que aqui João o chama de o amado. Por quê? Porque era uma característica que se destacava nele. Era chamado de o amado. Era assim que as pessoas o conheciam. O amor aqui era uma característica dominante dele. Mas não somente isso. Gaio era alguém conhecido por seu amor, mas também era conhecido porque João o amava. Ele não só era conhecido por ter essa característica de amor, mas também João amava Gaio. Olha o que diz o versículo 1. Ele diz ali, a quem eu amo. Então João está dizendo assim, eu amo Gaio. Agora, por que eu amo? Ele qualifica esse amor. Ele coloca lá, amo na onde? Na verdade. Percebe? O porquê João amava Gaio? Porque Gaio, assim como João, também amava a verdade. Mais uma vez a gente percebe aqui que a verdade faz o que com o povo de Deus? A verdade une. A verdade era o que unia em amor João, o apóstolo, e Gaio. E é assim que funciona na igreja.
Não é verdade, irmãos? É assim que funciona na família de Deus. Eu perdi as contas de quantas vezes nós encontramos pessoas queridas na igreja que talvez a gente nem conhecia muito bem, mas essas pessoas amam a verdade. A gente também ama a verdade. Imediatamente você tem o quê? Uma conexão. Por quê? Porque você e aquela pessoa amam a verdade e a verdade nos une. Agora, por outro lado, irmãos, quando nós encontramos com aqueles que não se apegam à verdade, quando nós nos encontramos com aqueles que não amam a verdade, o efeito é contrário, não é verdade? É como se houvesse um afastamento. É como dois ímãs no mesmo polo. Sabe quando você coloca, você tenta juntar e não tem jeito? Quando você que ama a verdade se encontra com alguém que não ama a verdade, o afastamento é natural e muitas vezes irremediável. É por isso que, irmãos, se um dia, preste atenção, se um dia você se afastar da verdade, nós naturalmente iremos nos afastar de você. E você vai dizer que nós não te amamos por causa disso. O que nos une é a verdade. Então, se alguém abandona a verdade, não haverá mais aquilo que nos vincula. Então, não é o fato de nós queremos nos afastar de uma pessoa, mas a questão é que aquilo que nos unia não nos une mais. Então, diante dessa realidade, o afastamento é necessário. É o amor à verdade que nos une como um povo de Deus. E quando você abandona esse amor pela verdade, não resta mais nada para nos unir. Então você vai nos acusar, talvez. Você vai acusar a igreja de que a igreja não ama. Na verdade, não é isso. A questão é, você abriu mão da verdade. Diante disso, não temos mais aquilo que nos une. O amor e a verdade são, então, inseparáveis. E o amor deve ser construído sobre a verdade. Qualquer relacionamento, irmãos, de amor, que não seja fundamentado na verdade, não passa de mero sentimentalismo barato. O amor é sempre fundamentado pela verdade. É por isso que João, sempre quando ele fala de amor nas suas cartas, ele imediatamente associa esse amor à verdade. É o que ele fez com Gaio aqui. Eu amo esse homem, eu amo o relacionamento que eu tenho com ele, mas eu só o amo também, por quê? Porque esse homem ama a verdade. Amor e verdade são inseparáveis. Agora, irmãos, é claro que nós devemos amar todas as pessoas. Nós devemos amar também aqueles que não amam a verdade. Nós devemos amá-los de uma forma evangelística, não é? Quando nós olhamos Jesus, quando ele viu as nações que andavam desgarradas como não tem pastor, elas estavam assim, e Jesus diz o quê? Que ele se compadeceu dela. Ele teve o quê por essas nações? Amor. Agora, esse é o máximo do amor que nós podemos ter por pessoas assim. Um amor de, essa pessoa precisa de Jesus. Essa pessoa precisa do evangelho. Mas nós nunca teremos um vínculo profundo de amor com pessoas que não amam a verdade. Esse amor sublime, o amor que nos une como uma família, por exemplo. O amor que nos une como uma família de Deus. Esse amor só será possível entre aqueles que amam a verdade. E se você se desviar da verdade, por mais que nós tentemos nos manter unidos, nós iremos naturalmente nos afastar. E esse afastamento acaba sendo inevitável. E agora olha aqui no versículo 2, irmãos. João demonstra toda a sua preocupação com Gaio. João demonstra toda a sua preocupação com Gaio. Olha o que ele diz no versículo 2. No versículo 2 ele diz assim: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Essa daqui é uma saudação padrão nas cartas, tá?
nas cartas antigas, elas geralmente começavam com esse tipo de saudação. Não significa necessariamente que Gaio estivesse doente, porque a gente lê aqui e fala, espero que esteja boa a sua saúde. Você já falou, opa, será que ele estava mal de saúde? Não, não necessariamente significa isso. É um cumprimento normal da época. É mais ou menos como nós hoje. Nós nos encontramos e a gente pergunta, tá tudo bem? Significa que está alguma coisa má? Não necessariamente. Na verdade, na maioria das vezes, não significa nem que a gente quer saber se está tudo bem ou não. É só um cumprimento padrão que as pessoas fazem. Você pergunta, está tudo bem? E se a pessoa chegar para você e falar, olha, na verdade, não está não. Você fala, não, peraí, não é isso que eu queria saber. Só responde tudo. Né? A gente não está muito preocupado, a gente usa isso só como uma saudação padrão. João, interessante aqui, irmãos, que ele desejava, olha só que maravilhoso nós aprendemos sobre esse homem chamado Gaio. João desejava que a saúde física de Gaio fosse correspondente à sua saúde espiritual. Olha só. E essa é uma das grandes informações que nós temos no texto aqui a respeito de Gaio. Ele era alguém espiritualmente bem-sucedido. É esse o sentido da palavra no grego aqui. A palavra aqui é a mesma que é traduzida em Tito 1,13 como sadios na fé. O que Gaio está recebendo aqui de João é a seguinte declaração. Gaio, eu espero que a sua saúde física seja assim, tão boa quanto é a sua saúde espiritual. Ou seja, Gaio é alguém espiritualmente saudável. E João queria que essa saúde física dele fosse proporcional, tão boa quanto a sua saúde espiritual. Agora eu pergunto para você nessa manhã, como seria a sua saúde física se ela fosse proporcional à sua saúde espiritual? Esse é um bom tema para você pensar, não é? Eu acho que muitas vezes nós oramos muito mais pela nossa saúde física do que pela nossa saúde espiritual. Não é verdade? Eu acho que muitas vezes nós oramos muito mais pela saúde física uns dos outros do que pela saúde espiritual uns dos outros. Saúde é importante, mas nossa saúde espiritual é muito mais importante. Agora, irmãos, saúde espiritual de Gaio aqui era forte. E João desejava a mesma coisa para a sua saúde física. Isso nos leva a concluir que Deus se preocupa com a nossa saúde física também. Ou seja, nós não devemos negligenciar a nossa saúde. Se você pretende ter longos anos de serviço ao Senhor, você precisa cuidar da sua saúde física. Foi isso que me fez mudar alguns hábitos de um ano para cá. Eu fui ao médico para fazer alguns exames, alguns check-ups. Eu faço um check-up anual a cada 5 anos. Né? Então, chegou o momento, eu fui. Cheguei e fui. A esposa já estava lá, ó, tá na hora. Né? Então, a gente vai lá por livre e espontânea pressão. Então, vamos fazer esse teste. Fui lá, uma bateria de exames. E tira sangue, tira sangue, tira sangue. Eu falei, vai sobrar alguma coisa aí? Porque está tirando muito já. Né? E foi fazer os exames e foi interessante, a médica pegando o relatório e falando, nossa, olha, muito bom, perfeito, muito bom. Quando ela virou outra folha, ela falou, Aí eu falei, lá vem, né? Então tinha dado alguma alteração no triglicérides. Então ela falou, você precisa ter atividades físicas, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa comer menos carboidrato, comer menos lanche. E aí eu falei, tô frito porque eu trabalho com jovens e toda vez que a gente tem jovens termina com pizza, com esfirra, com lanche, com sorvete. Então tô frito, né? Mas ela falou, então faça mais atividades físicas e controla durante a semana para no final de semana você poder enfiar o pé na jaca, né? Falei, legal, vamos caminhar nessa direção. Então, mudei, comecei a fazer exercícios físicos todos os dias, de segunda a sexta, o meu alvo é fazer 5 quilômetros por dia. Tenho feito, graças a Deus, conseguido manter isso. Encontro lá a irmã Cristiane de vez em quando, né? A minha companheira do lado ali
na esteira, né? E eu vou correndo. E eu tentei de tudo, irmãos. Tentei elíptico, tentei bicicleta, tentei correr na rua. Só me adaptei mesmo com a esteira. Porque enquanto eu faço aquilo, eu estou assistindo um vídeo, estou assistindo uma série, um filme, ou então assistindo uma pregação, uma aula, e eu faço duas coisas ao mesmo tempo, então passa rápido. E hoje eu já tenho necessidade de fazer isso, meu corpo necessita. Eu tive que mudar minha alimentação. Eu comia como se não houvesse amanhã, sabe? Então, eu tive que diminuir a quantidade de arroz, aumentar a quantidade de feijão, porque o arroz ele era muito ruim para o meu problema. Então, a médica falou, ó, você tem que comer mais salada. Então, agora, antes de comer, eu faço uma coisa que era inimaginável para minha mãe. Está aqui para não me deixar mentir sozinho, né? Comer salada antes de comer comida. Então, pego aquele prato de salada para poder comer menos comida. Eu tive que fazer essas mudanças. Por quê? Porque a médica orientou isso. E eu voltei alguns meses depois e ela olhou e falou, legal, continua assim porque agora os índices estão adequados. Irmãos, como você sabe, nós somos o que nós comemos. Foi por isso que no Antigo Testamento, Deus deixou leis dietéticas para o povo de Israel. O que eles podiam comer e o que eles não podiam comer. Por quê? Para zelar pela saúde do povo também. Agora, claro, essas leis não se aplicam mais à igreja, mas nós também temos princípios ali que podem ser seguidos nos nossos dias. Exercício físico, irmãos, também é importante. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4:8, o versículo preferido do sedentário, né? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Esse é o preferido do sedentário. Ele falou, opa, olha lá, Paulo já disse. Agora perceba o seguinte, ele não disse que o exercício físico não tem proveito nenhum. Ele disse, se comparado com a piedade, o benefício do exercício físico é inferior, mas tem benefícios. Olha o que a Nova Almeida traduziu esse mesmo versículo. Ele fala assim, ó, pois o exercício físico tem algum valor. Está percebendo a diferença? Tem valor, tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. O que Paulo está ensinando aqui para nós, irmãos, é que exercício físico é muito inferior se comparado com o exercício da piedade, mas o exercício físico traz seus benefícios. Então, o que em princípio a gente pode aprender aqui em 3 João hoje, é que nós devemos ter cuidado com a nossa saúde, cuidado com o que você come. Deus providenciou uma enorme variedade de alimentos que colaboram para a nossa saúde. Cuidado. Coma coisas que façam bem para a sua saúde, para o seu corpo. É Ele um instrumento que Deus vai usar para você servir, para você trabalhar, para você estar na ativa do ministério. Foi isso que eu pensei. Eu falei, olha, pode ser que eu morra o ano que vem? Pode ser. Mas pode ser que isso dure mais tempo. Como eu vou ter o meu ministério? Será que eu vou ser... vai ser um ministério saudável ou será que a própria saúde vai impedir com que o meu ministério seja longevo? Então, temos que pensar nisso. Então, coma bem, coma na quantidade certa, faça exercícios físicos, mantenha uma boa saúde. Por quê, irmãos? Deus também se preocupa com a nossa saúde física. Por quê? Porque é através dela que nós poderemos servir o Senhor mais e melhor. Então busque viver uma vida saudável. Mais uma observação. Lembre-se, seja fitness, mas não seja chato. Cuidado para não virar o Paulo Cintura, sabe? Aqueles mais antigos lembram da escolinha? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa e já sai lá e... Não, cuidado para não virar o paranoico da dieta. Cuidado para não virar o paranoico dos exercícios físicos. Mas cuide da sua saúde. Não seja o Cristiano Ronaldo lá com a Coca-Cola, né? Jogando de lado e tal. Cuidado, mas tenha sabedoria para não ser o chato do fitness, né? Irmãos, então João continua a falar com Gaio e olha o que ele diz no versículo 3. No versículo 3, ele vai fazer agora um maravilhoso elogio a Gaio. Ele diz assim, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. O que aconteceu aqui, irmãos? Alguns pregadores viajantes passaram pela igreja de Gaio
passaram por onde Gaio morava, e o que Gaio fez? Gaio abriu as portas para esses pregadores, ele acolheu esses pregadores, ele demonstrou hospitalidade para eles. Agora, essa não foi uma tarefa fácil. Por quê? Porque existiam homens na igreja, principalmente um especial destacado aqui, que queria impedir que Gaio fizesse isso. E o nome dele é Diótrefes. Nós vamos falar dele na próxima mensagem. Mas mesmo diante dessa oposição, Gaio, ele permaneceu firme e perseverante, e ele tratou esses pregadores viajantes com amor e com cuidado. E esses pregadores, quando chegaram até João, quando eles chegaram em Éfeso, onde João estava, eles elogiaram o comportamento de Gaio diante de toda a igreja. Agora, Gaio só agiu dessa forma, por quê? Sabe por que Gaio agiu com hospitalidade, com amor, mesmo diante da oposição? Porque Gaio amava a verdade. Olha o que ele diz no versículo 3 sobre Gaio. Você é o quê? Fiel à verdade. E você o que mais? Vive de acordo com a verdade. Irmãos, a verdade de Deus não é algo que você simplesmente conhece. Não é algo para você saber. Não é apenas um conhecimento intelectual da doutrina. A verdade é a sua maneira de viver. A verdade deve transformar a sua maneira de viver. Olha o que João já disse na segunda carta, quando ele fala no versículo 4. Fiquei muito alegre de ter encontrado alguns dos seus filhos que fazem o quê? Andam aqui é viver. Eles vivem na verdade, de acordo com o mandamento que receberam do Pai. Irmãos, esse é o elogio máximo que um cristão poderia receber. Sabe o que é? Você vive de acordo com aquilo que você conhece das Escrituras. Irmãos, esse deve ser o desejo de cada um de nós como crentes, de receber as seguintes declarações de Jesus quando nós entrarmos no reino celestial. Muito bem, servo bom e fiel. Agora, fiel a quê? Fiel à verdade. É isso que nós devemos ser. O conhecimento da verdade, que não resulta em transformação de vida, não serve para nada. Vir aqui na igreja, ouvir pregação, ler Bíblia, mas que não muda a sua vida, que não tem impacto na sua maneira de viver, não serve para nada. É uma fé morta. Isso por quê? Porque a verdade, ela sempre vai controlar a maneira como um cristão vive. Então João faz um comentário geral no versículo 4, um dos versos mais belos das Escrituras. Versículo 4, ele diz assim: não tenho maior alegria do que essa. Qual? A de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. João está externando aqui agora todo o seu coração pastoral. E na verdade não é isso mesmo para um pai e para uma mãe, até dos filhos de sangue? Qual é a maior alegria de um pai e de uma mãe? É de ver os seus filhos andando aonde? Na verdade. João tinha esse mesmo sentimento com seus filhos na fé, com seus filhos espirituais. E observe como o relacionamento de Gaio e João era tão próximo. João considerava Gaio o seu filho. E como pai, o que mais alegrava o coração de João era ver o seu filho na fé, ver Gaio vivendo de acordo com a verdade que ele havia ensinado. E de fato, irmãos, eu consigo entender o sentimento de João aqui. Todo pastor piedoso transbordará de alegria ao ver suas ovelhas andando na verdade. Sabe qual é a minha maior alegria? É ver vocês prosperando no relacionamento com Deus. É abrir o aplicativo da Bíblia e ver que vocês estão seguindo o plano de leitura. Quando você marca um versículo, aparece lá, né? Fulano marcou o versículo tal. E eu falo, opa, esse é o versículo de hoje. Está lendo, está caminhando. Quando você chega nos cultos, eu olho e falo, olha que bênção, está lutando, está perseverando. Olha, veio de manhã, veio à noite. Poxa, está vindo quarta-feira. Quarta-feira nós tivemos um bom grupo, graças a Deus, tinham 70 pessoas aqui.
Graças a Deus por isso temos melhorado nesse sentido. Mas não temos alegria maior do que essa de vermos vocês criando seus filhos, ensinando o catecismo para eles, sentando, fazendo culto doméstico. Porque, irmãos, você pode ter muitas desculpas um dia para falar sobre por que aconteceu isso com a sua família, com você, mas você nunca vai poder dizer que essa igreja não te ensinou. Porque nós fizemos. Nós ensinamos plano de leitura, nós estamos ensinando catecismos para as crianças, nós ensinamos como fazer culto doméstico. Você não faz se você não quiser. Mas nós estamos incentivando isso vez após vez. E João, ele demonstra a sua alegria aqui de ver Gaio, seu filho, prosperando na verdade, prosperando na vida cristã. E não tem maior alegria para um pastor do que ver as ovelhas que o Senhor colocou diante das mãos dele, prosperando na verdade, conhecendo, vivendo na verdade. Esse deve ser o objetivo, irmãos, em todo o ministério pastoral. É isso que o nosso Deus quer ver no ministério de um pastor. E é isso que Ele quer ver na sua vida e na minha vida. Que nós cresçamos na verdade e que nós vivamos nessa verdade. Gaio, irmãos, é um sonho realizado na vida de João e na vida de qualquer pastor. Havia na vida de Gaio coerência entre o que ele cria e a maneira como ele vivia. Você tem que entender o seguinte, irmãos: não há separação entre teoria e prática na vida cristã. Então, irmãos, você quer alegrar seus pastores? Viva na verdade. Nós gastamos horas durante a semana estudando a palavra de Deus para trazer a verdade para vocês. Mas isso não serve de nada se você não estiver vivendo nessa verdade. A maior alegria do ministério é ver crentes vivendo na verdade de Deus. Não há maior alegria do que essa. Por outro lado, irmãos, a maior tristeza no ministério, e para os pais também, é ver seus filhos se afastando e abandonando a verdade. É perturbador. É de tirar o sono, muitas vezes. E é assim, irmãos, que João vai demonstrar por Gaio todo o seu afeto, todo o seu elogio. João diz depois por que ele está fazendo isso, por que ele está elogiando, por que ele está demonstrando todo esse afeto. Olha o que ele diz no versículo 5. Ele fala: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. O que ele está dizendo aqui? Você está cuidando desses pregadores. Esses pregadores que estão em viagem, você está abrindo as portas para ele. Você está dando comida, você está dando abrigo, talvez até dinheiro para suprir as necessidades. E eles são desconhecidos para você. Perceba, irmãos, que João está ensinando aqui que a fé verdadeira sempre produz o quê? Obras. Ele cria na verdade, por isso ele vivia na verdade, e isso era evidenciado pela maneira como ele vivia. E olha só, irmãos, a maneira como Gaio estava tratando esses pregadores visitantes era tão impressionante, era um cuidado tão amoroso demonstrado por Gaio, que depois que eles retornaram para Éfeso, eles foram imediatamente para a igreja. E lá eles testemunharam na igreja. Sabe aquele culto de quarta-feira? Depois que chega uma equipe missionária, eles vão dar testemunho de como foi aquela viagem. E olha o que eles disseram, o que João fala que eles disseram. Versículo 6. Eles deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Que bênção, hein? Aqueles pregadores chegaram e deram testemunho diante da igreja do amor que Gaio tinha por eles, o cuidado. Irmãos, demonstrações de amor marcam vidas. Marcou a vida desses homens. E então João encoraja esse homem piedoso, Gaio, a continuar demonstrando amor e hospitalidade para outros pregadores que chegasse até ele no futuro. Olha o que ele diz no versículo 6. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada. Ou seja, você fará bem. Aqui é uma expressão idiomática equivalente a pedir por favor.
É como se João estivesse falando assim, ó, por favor, encaminhe esses pregadores que chegarem com você. Encaminhe-os na sua jornada. E olha como o padrão era elevado. Olha como João pede para Gaio cuidar desses pregadores no versículo 6. De um modo que agrada a quem? A Deus. Gaio deve cuidar deles como Deus cuidaria. Olha que nível elevado. E ele deve ser generoso com eles da mesma forma que Deus seria. E para nós finalizarmos, irmãos, João apresenta 3 razões para Gaio agir assim. Sabe qual que é a primeira? Por que Gaio devia agir com todo esse cuidado, com todo esse amor, com esses pastores, com esses pregadores que saíram para evangelizar? Primeiro, por causa do nome. Olha o versículo 7. Pois foi por causa do nome, está percebendo que tem um N maiúsculo aí na sua Bíblia? Por causa do nome que eles saíram. Ou seja, eles eram representantes do nome. Que nome? O nome de Jesus. Eles saíram para evangelizar, não apenas porque eles amavam os pecadores. Eles saíram para evangelizar porque eles amavam o nome. Eles amavam o nome de Jesus. E irmãos, a maior afronta para Deus é que hoje, no nosso mundo, ainda existem pessoas que são rebeldes contra o nome de Jesus. E esses pregadores, pastores e missionários têm a responsabilidade de ir e pregar. E eles saíram por quê? Motivados pelo nome. Eles proclamam o evangelho das boas novas de Jesus. As pessoas não salvas. E isso resulta em honra e glória ao nome de Deus. Segundo lugar, nós devemos apoiar aqueles que dedicam suas vidas para pregar a verdade, porque eles não possuem qualquer outro meio de sustento. Olha o que diz o versículo 7. Eles saíram por causa do nome, afinal fala o quê? Sem receber nada dos gentios. Ou seja, esses pregadores não poderiam receber ou esperar receber sustento dos não convertidos. O mundo nunca vai apoiar pastores e missionários. O governo federal nunca vai lançar uma bolsa, um auxílio pastoral, auxílio missionário, para que eles possam ter recursos para pregar o evangelho. Então, versículo 8, ele vai dizer o seguinte, portanto, João fala no versículo 8, portanto, devemos o quê? Acolher esses irmãos. Ou seja, quem é que tem a responsabilidade? O mundo não vai cuidar deles. Quem é que tem? A igreja. Acolha esses irmãos, sustente esses irmãos. Porque se você não o fizer, quem vai fazer esse cuidado? Agora, a terceira razão por que nós devemos apoiar aqueles que dedicam suas vidas para pregar a verdade é porque assim nos tornamos cooperadores da verdade. Olha o que diz o versículo 8. Para que nos tornemos o quê? Cooperadores com eles na proclamação da verdade. De fato, irmãos, nem todos nós podemos ir pelo mundo para pregar o evangelho, não é verdade? Nem todos nós podemos dedicar as nossas vidas em tempo integral para estudar as Escrituras, aprender mais das Escrituras para ensinar o povo de Deus, não é verdade? Nós não temos talvez tempo para isso e nem o chamado para isso. Mas você pode participar disso, sabe como? Contribuindo para aqueles que foram chamados para isso. E eu sou grato por essa igreja, porque graças a essa igreja eu tenho minha formação bacharel e eu estou terminando minha formação em mestrado em teologia. Talvez você não tenha tempo para fazer isso, talvez você não tenha cabeça para fazer isso, mas você tem feito isso através de apoiar o pastor para fazer isso. E eu sou grato pela sua participação nisso. Você tem se tornado, assim como Gaio, um cooperador para aqueles que proclamam a verdade. Isso é uma bênção. Então participe do sustento da sua igreja local. Mas não somente os irmãos têm sido colaboradores, parceiros na minha formação, na minha vida como pastor. Os irmãos também têm sido colaboradores na vida daqueles mais de 17 missionários, pastores e instituições que essa igreja sustenta com missões. Se você entrar no nosso canal, na nossa página da internet, você vai clicar na aba Nossos Missionários.
você vai ver que tem a foto de todos eles, que nós sustentamos, oramos por eles e encorajamos o ministério. Nós fazemos isso e através disso nós nos tornamos cooperadores desses homens e mulheres de Deus que têm servido no ministério no Brasil e no mundo. Viu como contribuir com missões, irmãos? Viu como promessa de fé não é uma invenção nossa? Deus tem mostrado para nós. É algo bíblico. Está sendo ensinado aqui por João. É daqui que nós tiramos esse modelo que nós seguimos. Nós contribuímos para que esses homens e mulheres possam ir a lugares onde nós nunca poderemos ir, e com isso nós nos tornamos cooperadores, companheiros, parceiros da verdade. Participe do sustento da sua igreja. Participe de missões. Mateus, capítulo 10, diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Olha só, você não é profeta. Você só recebeu. Mas a mesma recompensa que um profeta recebe, você recebe, participando, dando acolhida para ele. Quem recebe um justo, no caráter do justo, recebe um justo com justiça, você dá um cuidado para ele adequado, você receberá a recompensa de justo. Ou seja, cuidar de um missionário com amor, com hospitalidade, você vai ser beneficiado pelos mesmos recompensas que ele vai receber de Deus um dia. As recompensas que eu, como pastor, vou receber de Deus um dia, se eu continuar sendo fiel a Ele no ministério, vocês participarão dela, se vocês cuidarem dos pastores que nós temos aqui. É esse o princípio que nós temos. E no versículo 42 ele fala: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, não é grandes coisas não, tá? Até um copinho d'água que você dá em amor com hospitalidade a um desses pequeninos. Esses pequeninos aqui não são crianças, são pregadores, são missionários espalhados pelo mundo levando a verdade. E ele fala: por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Isso aqui é prosperidade bíblica. Quer ser abençoado por Deus? Cuide daqueles que vivem pelo Evangelho, na pregação do Evangelho. Irmãos, esse é Gaio, o amado. Amado por Deus, amado por João. E por que ele é amado, irmãos? Porque ele vive de acordo com a verdade. Ele levou a verdade aos outros. E Deus o amava. Ele cuidava dos pregadores. Ele cuidava dos missionários. E isso fez com que ele fosse conhecido pelo amor. Deus quer que nós vivamos de acordo com a verdade que nós afirmamos crer. Fazer isso demonstra amor e cuidado para os pregadores fiéis da verdade. Então nós vimos em 2 João, irmãos, que existem muitos charlatões e nós devemos nos afastar deles. Mas em 3 João, nós vimos que existem verdadeiros pregadores da verdade. E esses devem ser amados e apoiados pela igreja. Se a carta de 3 João terminasse aqui, irmão, seria maravilhoso, né? Mas não termina. Nessa mesma carta, a igreja, nessa mesma igreja, tinha um outro camarada chamado Diótrefes, que é o oposto de Gaio. E nós vamos falar sobre ele na próxima mensagem. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de abrirmos a sua palavra nessa manhã, estudá-la, aprender mais do Senhor. Agradecemos pelo exemplo que Gaio foi aqui, que nós possamos também ser cristãos que vivem a verdade, que amam a verdade. Nós lembramos também a irmã Maria, que o Senhor possa estar com ela, ajudando-a e restaurando a sua saúde. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Regente pode chegar? Irmãos, se coloquem em pé para nós cantarmos.